Boa noite. Que bom estar com vocês hoje de novo. Movimenta um pouquinho o corpo. Se reorganiza. Ontem a gente leu o capítulo inicial do Denkoroku, Anais da Transmissão da Luz, de mestre Keizan Jokin Daiusho, tradução feita pela comunidade Zen, budista Zen do Brasil, pela monja Koen, e alguns alunos, né, que ao longo desses anos ela foi traduzindo. Eu espero que esse ano ela termine. Parece que já está quase pronta a tradução total desse livro, né? O capítulo inicial foi contar a história, a passagem, a transmissão, a iluminação de Shakyamuni Buda, né? Então a gente relembrou os 7 dias, 7 noites dele em Zazen, e a frase que Keizan Sama coloca como seu primeiro rugido de leão, né? Que foi eu, todos os seres e a grande terra, simultaneamente nos tornamos o caminho. E eu quero começar a ler com vocês um livro que conta a história de Shakyamuni Buda. Mas conta a história de Shakyamuni Buda não baseado em pesquisas históricas, trabalho de historiadores, mas sim a partir dos sutras. Os sutras são ensinamentos de Buda, né? A gente recita os sutras durante as cerimônias, a liturgia da nossa ordem, né? Mas esse livro ele foi todo escrito a partir da escuta dos sutras, né? E como que a história vem contada ao longo desses sutras. É um livro do Thich Nhat Hanh, do monge zen vietnamita. Talvez vocês já conheçam, né? Muitas que já estão aqui já são praticantes antigos, alguns já até devem ter lido esse livro, que chama Velho Caminho, Nuvens Brancas, seguindo as pegadas de Buda. Eu costumo ler esse livro, o capítulo sobre a iluminação de Buda, junto com esse capítulo inicial do Denkoroku, durante o Rohatsu Sesshin, que é o Sesshin de iluminação de Buda. Eu alterno os dois textos, porque aqui ele descreve de uma forma muito linda o momento da iluminação de Shakyamuni Buda. A gente vai chegar lá, né? Capítulo 1. Andar só por andar. Sentado de pernas cruzadas à sombra do bambuzal, o jovem bico é monge, o jovem bico, Svasti, concentrava-se em sua respiração. Ele meditava por mais de 1 hora no monastério da floresta de bambus, enquanto centenas de outros bicos também praticavam sobre as sombras das diversas touceiras de taquaras ou em suas próprias choupanas. O grande professor Siddhartha Gautama, por todos carinhosamente chamado de Buda, vivia ali no mosteiro com cerca de 400 discípulos. Apesar da quantidade de pessoas, era um lugar cheio de paz. 40 acres o cercavam, plantados com inúmeras variedades de belos bambus, provenientes de todas as regiões de Magadha. Situado a 30 minutos de caminhada ao norte da capital, Rajagaha, aquele belo lugar havia sido presenteado a Buda e sua comunidade pelo rei Bibisara 7 anos atrás.
Svasti esfregou os olhos e sorriu. Suas pernas ainda estavam sensíveis, enquanto vagarosamente as descruzava. Com 21 anos de idade, ele havia sido ordenado há 3 dias pelo venerável Shariputra, um dos veteranos seguidores de Buda. Durante a cerimônia de ordenação, os fartos cabelos castanhos de Svasti foram raspados. Svasti estava muito feliz por fazer parte daquela comunidade. Muitos bhikkhus eram nobres de nascimento, como o venerável Nanda, irmão de Gautama, Devadatta, Anuruddha e Ananda. Embora ainda não houvesse sido apresentado a esses homens, ele os havia reparado à distância. Mesmo em suas vestes gastas, a elevada linhagem deles era percebida inequivocamente. Levará muito tempo até que possa me tornar amigo de homens tão nobres, pensava. Embora o próprio Buda fosse filho de um rei, o jovem não sentia diferença alguma entre eles. Svasti era um intocável, inferior à mais baixa e pobre casta existente no sistema de discriminação vigente entre os povos da Índia naquele tempo. Por mais de 10 anos, havia cuidado de búfalos d'água, mas agora, há 2 semanas, vivia e praticava com monges de todas as castas. Todos eram muito gentis, oferecendo-lhe calorosos sorrisos e profundas reverências, mas ainda assim não conseguia sentir-se à vontade. Achava que levaria anos até que pudesse sentir-se completamente confortável. De repente, ao pensar em Rahula, filho de Buda com 18 anos de idade, um largo sorriso brotou dentro dele. Rahula era novato da comunidade desde os 10 anos, e em apenas 2 semanas, ele e Svasti haviam se tornado grandes amigos. Foi Rahula quem lhe ensinou como seguir a respiração durante a meditação. O jovem entendia bem os ensinamentos do mestre, embora ainda não fosse um bhikkhu. Era preciso esperar até que completasse 20 anos para receber ordenação completa. Svasti pensou no dia em que há 2 semanas Siddhartha fora até o pequeno vilarejo de Uruvela, perto de Gaya, onde vivia, para convidá-lo a se tornar monge. Quando o homem chegou à sua casa, Svasti estava fora com o irmão Rupa, cuidando dos búfalos. Suas 2 irmãs, Bala, de 16 anos, e Bhima, de 12, estavam lá, e Bala imediatamente o reconheceu. Ela já se preparava para sair correndo atrás do irmão, quando o visitante lhe disse que não era necessário. Ele e os demais monges que o acompanhavam na viagem, incluindo Rahula, iriam até o rio para encontrar seu irmão. A tarde caía quando eles encontraram Svasti e Rupa, escovando seus 9 búfalos na beira do rio Neranjara. Assim que avistaram Buda, os 2 jovens subiram a barranca do rio, juntaram as palmas das mãos em forma de um botão de lótus e reverenciaram-no profundamente. Vocês cresceram tanto, disse-lhe Siddhartha sorrindo. Svasti ficou sem palavras, contemplando a mansa face de Buda, o seu sorriso terno e generoso, os seus olhos brilhantes e penetrantes. Lágrimas brotaram de seus olhos.
Ele vestia um manto marrom alaranjado, todo feito de pequenas partes, que juntas formavam um padrão semelhante a uma plantação de arroz. Seus pés continuavam descalços, como há 10 anos, quando Sfasti pela primeira vez o encontrara. Naquela época, ambos haviam passado muitas horas sentados juntos, às margens do Neranjara, sobre a sombra da árvore Bodai, a árvore Bodhi, a uma distância de apenas 10 minutos dali. Sfasti olhou para os 20 monges atrás de Buda e viu que também estavam descalços e vestidos com mantos da mesma cor. Mais de perto, percebeu que o manto do mestre era um palmo mais comprido que os dos outros. Ao lado dele estava um novato, provavelmente da mesma idade de Sfasti, que o olhou diretamente nos olhos e sorriu. Delicadamente, Buda colocou suas mãos sobre as cabeças de Sfasti e de Rupa, dizendo-lhes que havia aproveitado para visitá-los em seu caminho de volta a Rajagara. Disse ainda que esperava de bom grado que Sfasti e Rupa terminassem de banhar os búfalos para todos retornarem juntos às choupanas dos dois. No caminho de volta, Siddhartha apresentou Sfasti e Rupa a seu filho Rahula, o jovem que de maneira tão bela lhe havia sorrido. Na verdade, ele era 3 anos mais jovem que Sfasti, mas ambos tinham a mesma estatura. Rahula era um samanera, ou um noviço, mas vestia-se de forma semelhante aos bhikkhus mais velhos. Após entregar sua tigela de mendigar a Rupa, Rahula colocou-se entre os 2 irmãos, pondo seus braços ao redor dos ombros dos novos amigos. Tantas eram as histórias que seu pai havia contado sobre Sfasti e sua família, que ambos já lhe pareciam velhos conhecidos. Os irmãos deixaram-se envolver pelo amor de Rahula. Logo que chegaram à casa de Sfasti, Buda convidou-os a unir-se à comunidade de bhikkhus e a estudar o Dharma com ele. Há 10 anos, quando se conheceram, o menino havia expressado seu desejo de estudar com ele e Buda concordara em aceitá-lo como discípulo. Agora que Sfasti tinha completado 21 anos, Buda retornou. Ele não esquecera sua promessa. Rupa levou os búfalos de volta ao dono, o senhor Rambu. Enquanto isso, Buda sentou-se num banquinho do lado de fora da choupana de Sfasti, ficando os bhikkhus atrás dele. Com paredes de barro e teto de palha, a casa era pequena demais para abrigar toda a comitiva. Bala disse: Mano, deves ir com Buda. Rupa hoje é mais forte do que eras quando começaste a cuidar dos búfalos, e eu posso tomar conta da casa perfeitamente. Vens cuidado de nós há 10 anos, e agora já podemos seguir sozinhos. Sentada junto à terrina d'água, Bhima olhou para a irmã sem nada dizer. Sfasti olhou-a. Era uma bela menina. Quando ele conhecera Buda, Bala tinha 6 anos, Rupa 6 e Bhima ainda era bebê. Bala cozinhava para a família enquanto Rupa brincava na areia. 6 meses após a morte do pai, a mãe das crianças morrera de parto. Com apenas 11 anos, Sfasti tornou-se o chefe da família. Conseguiu emprego cuidando de búfalos d'água e, por ser bom trabalhador, ganhava dinheiro suficiente para alimentar sua família, trazendo também o leite do búfalo para Bhima, a irmãzinha.
Percebendo que Svasti sondava seus sentimentos, Bhima sorriu. Após hesitar por um instante, disse em tom suave: Mano, vai com Buda. Ela baixou a cabeça, tentando esconder as lágrimas. Já tinha ouvido o irmão falar várias vezes de seu desejo de estudar com o mestre. E, sem dúvida, queria que ele fosse. Mas agora que o momento chegara, não conseguia esconder sua tristeza. Neste exato instante, Rupá retornava da aldeia e, ouvindo as palavras da irmã, entendeu que o momento havia chegado. Olhando para Spasti, disse: Sim, mano, vá com ele. E todos da família silenciaram. Rupá olhou para Buda e falou: Espero que o venerável Senhor permita que meu irmão estude com você. Já tenho idade suficiente para cuidar de nossa família. Virando-se para Spasti, prosseguiu: Mano, por favor, pede a Buda para vir nos visitar de vez em quando. Siddhartha levantou-se e delicadamente acariciou os cabelos de Bhima. Crianças, por favor, comam agora. Amanhã de manhã virei para buscar Spasti e só então seguiremos todos para Rajagaha. Essa noite os bicos e eu dormiremos sobre a árvore Bodhi. Ao chegar ao portão, o visitante olhou de novo para Spasti e disse: Amanhã de manhã você não precisa trazer nada, somente as roupas que está usando. Naquela noite, os 4 irmãos ficaram acordados até tarde. Como um pai que parte, Svasti deu-lhes os últimos conselhos sobre como deveriam cuidar uns dos outros, assim como da casa. Abraçou a cada um demoradamente. Incapaz de conter as lágrimas, a pequena Bhima soluçava, abraçada ao irmão. Em seguida, porém, levantou a cabeça, respirou fundo e lhe sorriu. Não queria entristecer Svasti. Da lamparina vinha uma luz emaecida, porém suficiente para que ele visse o sorriso da irmã e se sentisse reconfortado. Bem cedo, na manhã seguinte, Sujata, amiga de Svasti, veio despedir-se. Na noite anterior, ela havia encontrado o Buda a caminho do rio, e ele lhe dissera que o rapaz se uniria à ordem dos monges. Filha do líder da aldeia, era 2 anos mais velha que Svasti e também havia conhecido Gautama antes dele se tornar Buda. Sujata deu um pequeno pote de ervas medicinais para Svasti levar consigo. Os dois falaram muito brevemente, pois em seguida Buda chegou com seus discípulos. Os irmãos de Svasti já se encontravam de pé para vê-lo partir. Rahula falou carinhosamente com cada um deles, encorajando-os a serem fortes e a cuidarem bem uns dos outros. Prometeu passar em Uruvela para visitá-lo sempre que cruzasse pelos arredores. A família de Svasti e Sujata caminharam com Buda e os bicos até a margem do rio. Lá chegando, juntaram as palmas das mãos para darem adeus a Buda, aos monges, a Rahula e Svasti. Eu vou seguir. Svasti estava igualmente tomado de medo e alegria. Havia um nó em seu estômago, era a primeira vez que saía de Uruvela. Buda disse que levaria 10 dias para chegar a Rajagaha. A maioria das pessoas viajava mais rápido, mas o mestre e seus bicos andavam devagar e com muita tranquilidade. À medida em que Svasti diminuía o ritmo de seus passos, seu coração se acalmava. Ele tinha seu coração completamente imerso no Buda, no Dharma e na Sangha, e esse era seu caminho. Por uma última vez virou-se, olhando para trás, para aqueles que haviam sido as únicas pessoas e a única terra que jamais conhecera,
quando viu Sujata e sua família como meras manchas que se fundiam às sombras das árvores da floresta. Parecia a Svasti que Buda caminhava somente para desfrutar a paisagem, sem qualquer preocupação em chegar a qualquer lugar. Assim também faziam os bhikkhus. Ninguém parecia ansioso ou impaciente para chegar a qualquer destino. Cada passo de cada um daqueles homens era suave, equilibrado e tranquilo. Era como se estivessem fazendo um agradável e gostoso passeio juntos. Nenhum deles jamais parecia cansado, embora percorressem longas distâncias a cada dia. Todas as manhãs paravam no lugarejo mais próximo para mendigar comida. Caminhavam enfileirados pelas ruas, com o Buda à frente. Svasti vinha por último, atrás de Rahula. Caminhavam com tranquila dignidade, observando cada respiração e cada passo. Paravam aqui e ali quando alguém lhes oferecesse alimento. Alguns moradores ajoelhavam-se ao lado da estrada em sinal de respeito, e à medida que os bhikkhus iam recebendo oferendas, iam também recitando orações para as pessoas. Quando acabavam de mendigar, lentamente deixavam a aldeia a fim de encontrar um lugar debaixo das árvores ou num gramado onde pudessem comer. Sentavam-se todos em círculos e dividiam igualmente a comida, cuidando para encher toda a tigela que ainda estivesse vazia. Rahula enchia um jarro com água de algum córrego nas proximidades e respeitosamente levava-a até Buda. Depois que este unia as palmas das mãos como se fossem uma flor de lótus, Rahula despejava água para lavá-las. Assim ele fazia com todos, Svasti por último. Como o rapaz ainda não tinha uma tigela, Rahula colocava metade de sua comida em uma folha de bananeira e dava ao novo amigo. Antes de comer, os bhikkhus uniam as palmas das mãos e cantavam juntos. Então, todos comiam em silêncio, com plena consciência, a cada mordida. Ao terminarem, alguns monges praticavam meditação caminhando, outros meditação sentados, enquanto outros ainda cochilavam por algum tempo. Quando o calor mais intenso se abrandava, novamente se dirigiam à estrada e caminhavam até o crepúsculo. Os melhores lugares para descansarem durante a noite eram as florestas intocadas, e eles andavam até encontrar um bom local. Cada bico tinha a sua própria almofada e muitos deles sentavam-se em posição de lótus durante boa parte da noite, até que estendessem seus mantos e adormecessem. Cada homem carregava consigo 2 mantos, o que usava e outro para abrigar-se do frio ou da chuva. Svasti sentou-se meditando como os outros e aprendeu a dormir sobre a terra, usando como travesseiro uma raiz de árvore. Na manhã seguinte, ao acordar, Svasti viu que Buda e muitos bhikkhus já estavam sentados, meditando pacificamente, irradiando profunda calma e majestade. Logo que o sol se ergueu no horizonte, cada um deles se levantou, dobrou seu manto, apanhou sua tigela e pôs-se a caminhar, iniciando a jornada daquele novo dia. Andando de dia e descansando à noite, transcorreram-se os 10 dias até chegarem a Rajagarha, capital de Magadha. Era a primeira vez que Svasti ia a uma cidade. Carruagens passavam pelas ruas através da multidão, gritos e gargalhadas ecoavam por toda parte, mas a procissão silenciosa dos bhikkhus continuava em paz, da mesma maneira que andavam às margens de um rio ou através do campo de arroz cultivado. Alguns moradores da cidade paravam para vê-los, enquanto outros, reconhecendo Buda, reverenciavam-no profundamente, demonstrando seu respeito. E assim prosseguiram os bhikkhus, caminhando tranquilamente até alcançarem o monastério da floresta de bambus, além da cidade.
A notícia de que Siddhartha havia retornado espalhou-se rápido pelo local, e em poucos minutos, cerca de 400 bhikkhus juntaram-se para dar-lhes as boas-vindas. Buda não falou muito, mas quis saber do bem-estar de cada um e também como ia sua prática meditativa. Ele confiou o Svasti a Shariputra, que era também o instrutor espiritual de Rahula. Shariputra era o mestre dos novatos no mosteiro da Floresta de Bambus, responsável pelos estudos de aproximadamente 50 jovens monges, todos residentes na comunidade há menos de 3 anos. O abade do mosteiro era um monge chamado Kondana. Rahula deveria introduzir Svasti na vida do monastério, como andar, sentar, ficar em pé, cumprimentar os outros, como praticar meditação sentado, meditação caminhando e acompanhar a respiração. Também mostrou a Svasti como usar o manto de monge, pedir comida, recitar orações e lavar sua tigela. Durante 3 dias, Rahula permaneceu ao lado do rapaz, a fim de que aprendesse bem todas essas coisas. Rahula entregou-se de coração à instrução de Svasti, sabendo, no entanto, que levaria anos de prática até que ele pudesse fazê-las de modo relaxado e natural. Após esta instrução básica, Shariputra convidou Svasti para ir até a Soshopana e explicou-lhe os preceitos de um bhikkhu. Um bhikkhu era aquele que deixava seu lar para seguir Buda como seu instrutor, o Dharma como o caminho que leva ao despertar, à iluminação, e a Sangha como a comunidade que o sustenta ao longo do caminho. A vida de um bhikkhu era simples e humilde. Mendigar por comida ajudava a desenvolver a humildade, sendo também uma maneira de estar em contato com os outros e ajudá-los a ver o caminho do amor e da compreensão ensinado por Buda. 10 anos antes, sobre a árvore Bodhi, Svasti e seus amigos haviam escutado Buda falar sobre o caminho do despertar como a senda do amor e da compreensão. Foi então fácil para ele entender tudo que Shariputra lhe dizia. Embora o semblante do monge parecesse sério, seus olhos e seu sorriso irradiavam grande ternura e compaixão. Ele disse a Svasti que haveria uma cerimônia de preceitos para aceitá-lo formalmente na comunidade dos bhikkhus e ensinou-lhe as palavras que deveria recitar. Foi o próprio Shariputra quem presidiu a cerimônia de preceitos. Cerca de 20 bhikkhus estavam presentes. Buda e Rahula também estavam lá, contribuindo para a felicidade de Svasti. Silenciosamente, Shariputra recitou um gata, cortando a seguir vários cachos dos cabelos de Svasti. Deu então a navalha para Rahula, que concluiu a tarefa de raspar a cabeça do jovem. Shariputra deu ao novo monge 3 mantos, uma tigela e um filtro de água. Como Rahula já o havia ensinado a usar o manto, não foi difícil vesti-lo. Ele então curvou-se em frente a Buda e aos outros bhikkhus, expressando sua profunda gratidão. Mais tarde, naquela mesma manhã, mendigou comida pela primeira vez, como um bhikkhu ordenado. Os monges da floresta de bambus caminhavam até Rajagarha, em vários pequenos grupos, e Svasti fazia parte do grupo liderado por Shariputra. Logo após deixar o monastério, Svasti lembrava a si próprio que mendigar era um veículo para praticar o caminho. Observava sua respiração e dava cada passo calmamente, com plena consciência. Rahula caminhava atrás dele. Embora já fosse agora um bhikkhu, Svasti sabia que tinha experiência consideravelmente menor que o novato. Ele resolveu, de todo o coração, nutrir humildade e virtude dentro de si.
E assim ele termina o primeiro capítulo. Eu preferi terminar para a gente não interromper e acho que vai dar certinho para ler um capítulo por noite. Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente encerra. Vamos encerrar em silêncio? Acho que é um texto bastante inspirador, a forma como o Thich Nhat Hanh escreve. E eu acho bom que às vezes a gente fique em silêncio depois da leitura. Acho que hoje pode ser um bom dia. Então vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.